Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, torcida bianconera da Juventus de Turim aqui no Brasil. Esse é o Finestra Bianconera. Você já conhece, se por acaso não conhece, está vendo pela primeira vez esse canal. Sim, você está vendo certo. A gente fala sobre a Juventus de Turim. Por quê? Porque somos apaixonados por esse clube bianconero, esse clube italiano. E se você conhece algum colega que torce para a Juventus ou simpatiza, recomende o canal a ele, porque eu tenho certeza que ele vai achar o canal bacana e vai se inscrever. E se você já for inscrito, olha só, não deixa, tá, de ativar o nosso sino, a nossa campanela, porque no final deste mês de fevereiro, fevereiro está começando, mas já está terminando, porque depois de 15 dias do carnaval já acaba o mês. E eu vou sortear isso aqui, ó, essa pulseirinha da Juventus de Turim para quem for inscrito. É fácil, é ser inscrito, você já está com 50% de chances de levar esse brinde. É no final desse mês de fevereiro, tá bom? Muito bem, ragazzi. Juventus 2, Lazio 2, resultado que a gente não queria, que a gente não esperava. Eu não vou me prender muito a análises da partida, porque eu estou de saco cheio, não da Juventus, mas de uma outra situação. Mas vi algumas coisas boas fora de campo, né? E não estou falando da torcida que cantou o tempo todo, mas já já vocês vão saber do que eu estou falando. E vi algumas coisas mais do mesmo, né? Falhas de goleiro e a falta de um camisa 9. A exemplo do que aconteceu na partida contra a Atalanta, a gente não merecia perder para a Atalanta, mas eles foram mais eficazes, fizeram os 3-0. Hoje a Lazio em 2 oportunidades fez 2 gols. A Juventus jogou muito mais que a Lazio no primeiro tempo, jogou bem melhor que a Lazio no primeiro tempo. Infelizmente, o Locatelli perdeu uma bola no finalzinho, no apagar das luzes do primeiro tempo, e o Pedro fez o gol da Lazio. E isso faz parte do jogo, não é questão de justiça ou de injustiça, né? Alguns torcedores acham que foi falha do Di Gregório, outros dizem que não, que houve um desvio e tudo mais. Tudo bem. O problema, meus amigos, né? Hoje o Koop Miners foi razoável, por incrível que pareça, né? Chegou até a fazer um gol que estava impedido, tinha que anular. E aí é que entra o que eu falei, que eu tô de saco cheio, né? Ontem, revendo o lance né, do jogo do Napoli, um pênalti que eu não vou comentar, que deram para o Napoli. E hoje isso não é choradeira de torcedor, tá? Eu não me apego à arbitragem, eu não estou justificando o empate no árbitro. Se você acha que vou falar isso, calma que não é. Eu não estou dizendo que a Juventus empatou porque o juiz roubou. Não, eu não sou os outros torcedores, eu não sou a outra metade da Itália. Eu estou do lado de cá. O que eu estou dizendo é que a regra tem que ser cumprida. Por exemplo, no jogo contra a Atalanta, a gravata que deram no Gambiasso tinha que marcar o pênalti. E aí, se a Juventus vai fazer o gol de pênalti, é outra história. Ah, e se a Juventus fizesse, ia ser 3-1, Mário. Eu sei. E por isso que eu falo, eu não estou justificando. Né? Que fosse 3-1 e não 3-0. Que fosse 3-1, mas tem que marcar o pênalti. Né? Você chega no lugar, o fulano passa a mão na tua bunda uma vez, passa duas, passa três, passa quatro. Uma hora você falou, ô meu irmão, vê direito, tá passando a mão aqui. Eu tô cansado disso. E aí eu não vou nem entrar no mérito se alguém da diretoria tem que ir aos microfones, tem que espernear, tem que xingar. Eu sei que a Juventus não se manifesta historicamente nessas questões, mas não é só contra a Juventus, né? Na verdade, é para favorecer outros times. A gente sabe muito bem que é um favorecido na história. E como que você faz, ou melhor, como você não marca em tempos de VAR, de câmeras, não marcar um pênalti como aquele em cima do Cabal?
Eu não vou colocar o lance aqui, não vou pôr nem a foto do lance, vocês com certeza viram, estão vendo, tá rodando o mundo. Como se faz a não marcar um pênalti desses no Cabal, né? Quando o jogo estava 0-0, com tantas câmeras, com tanta tecnologia nos dias de hoje, como se faz a não marcar um pênalti desse? Isso para mim já encheu o saco, já rompeu os culhões, né? E eu hoje não vou ficar falando de gravina, de federação, que se a Itália merece ou não merece o que está acontecendo com a seleção, mas cansa, hein? Cansa porque você não vê aplicarem a regra, né? E o que eu falei no jogo da Atalanta, né? O lance do Bremer foi pênalti do Bremer. Só que nos outros jogos eles não marcam. Então a regra tem que ser igual para todos. E hoje é um pênalti. Vocês tenham dúvida que se fosse o Napoli, se o Cabal fosse um jogador do Napoli ou da Inter, não seria marcado o pênalti? É isso que eu estou falando. Agora, isso não tem nada a ver com o empate da Juventus, com o desempenho. Eu estou falando de que cansa você, né? Passarem a mão em você toda a rodada, tá? Mas é por isso que o futebol italiano está desse jeito. Dito isso, a Juventus foi melhor que a Lazio no primeiro tempo e parecia um déjà vu, né? A gente jogou tão bem contra a Atalanta e fomos castigados. E parecia um déjà vu, porque no início do segundo tempo, o primeiro chute dos caras, 2-0. E sabe o que eu pensei na hora? Sem brincadeira, eu pensei assim, poxa, tem 40 e poucos minutos e mais os acréscimos pela frente e estamos perdendo por 2 gols de diferença. Eu pensei, eu juro por Deus que eu vou falar aqui. Eu pensei, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o jogo contra o Borussia Dortmund, a estreia na Champions, que estava 4-2, eu estava na Itália, vocês lembram? E eu comecei a preparar a câmera para gravar o Finestra, conformado com a derrota e já pensando no título que eu ia colocar no vídeo, quando a Juventus faz 2 gols em 3 minutos e empata 4-4. E se vocês foram pegar esse vídeo, eu tô puto no vídeo. Não é que eu tô feliz porque foi buscar o 4-4, eu tô puto, porque podia ter jogado, podia ter ganho a partida. E também me veio à cabeça aquela partida contra a Inter, 4-3, quando a gente perdia por 4-2, faltando 5 minutos, a Juventus fez ali, buscou 4, fez 3 gols. O Thuram empatou e depois o Ardes fez aquele 4º gol. Então eu pensei, tempo para buscar? Tem. No mínimo para empatar. No mínimo para empatar. E quem sabe virar. Porque o time da Juventus é melhor que o time da Lazio e está jogando melhor que a Lazio. Então quando você olha e fala tem 40 e poucos minutos mais os acréscimos, dá no mínimo para empatar 2-2 e por que não de repente buscar o 3-3, o 3-2, virar. A Juventus, eu achei que ela ia ser mais intensa. O Spalletti hoje, para mim, deixou o Yildiz muito longe da área. Não é lá que ele tem que jogar. Não é lá que ele tem que jogar. Isso pesou, né? E aí, o McKennie fez o gol, né? Que eu tanto critico, tá numa sequência de jogos muito boas. Acho que é por causa... Eu falo brincando, mas tem uma verdade aí no fundo, né? Tanto que tem jogadores que já passaram por isso em outros clubes. Acho que passa muito pela felicidade dele na vida pessoal, com a namorada dele, tá fazendo bem para ele. Então, e claro, ele tá jogando como um falso 9. E aí entra a crítica, que é mais do mesmo, do último jogo com a Atalanta. Falta um camisa 9 para a Juventus. Falta um camisa não só 9, mas que seja de fato uma presença diária. Isso fica claro quando os nossos gols são marcados por não atacantes. O David, quando fez gol nos últimos jogos, a Juventus já estava vencendo de 2-3. Ele foi o único atacante que fazia, né? O fato é que o McKennie diminui a distância, 2-1. Aí eu olho, poxa, são 12 minutos, né, do segundo tempo. Dá para buscar. E a Lazio sentiu o gol. Eles ficaram apavorados, você pode perceber. Dá para buscar. Só que ficou aquela coisa, não falta a presença diária, né? O time brigando, lutando, aí ele tira o Locatelli, depois acabou entrando o Miretti, o Boga,
E eu juro por Deus, eu falei, olha, eu olhei no relógio, 40 minutos, 41, 42. Eu falei assim, esse jogo vai acabar 2-2. A Juventus vai empatar esse jogo. Aí, um pouquinho antes, né? Chegou a fazer um gol, mas estava impedido, ok. E aí sim, no apagar das luzes, quando o gol de empate sai do Kalulu, que tá jogando demais, inclusive o Kalulu é o que mais atuou. Quando eu falo jogando demais, é a sequência de jogos, né? De 33 partidas, acho que jogou 31 na temporada, e faz o gol. Ou seja, mais uma vez um atacante não fazendo gol. O Bremer nitidamente cansado, né? Quase fez gol também. O Davi tentou jogar a bola para ele no final ali. E aí, nos acréscimos, o Openda poderia ter feito o gol da virada. Aquele lance no finalzinho, ele poderia ter feito o gol da virada. Mas acabou 2-2, um pontinho. Na minha opinião, deixamos 2 no caminho, tá? Porque o jogo foi em casa, porque a gente teve mais volume, a gente jogou melhor de novo. Mas pelo menos não perdeu como foi contra a Atalanta pela Copa da Itália. Repito, deixamos 2 pontos no caminho, tá bom? Próxima partida é sábado, dia 14, contra os Honestos de Milão. O que eu gostei da partida que eu falei para vocês? O Dusan Vlahovic junto com o grupo, ele foi lá assistir o jogo na tribuna, depois ele ficou com o grupo. E no gol do Kalulu, se vocês não viram, procurem aí na internet o quanto o Vlahovic vibrou com o gol do Kalulu. A impressão que estava é que ele era mais um que estava em campo e ia abraçar o Kalulu. Vejam a vibração do Vlahovic na hora que o Kalulu empata a partida. Isso, para mim, foi a melhor imagem da partida. Eu vou terminar falando o seguinte. O árbitro de hoje, porque obviamente vocês não têm a obrigação de acompanhar a maior parte do campeonato italiano e nem o que acontece depois durante as reportagens sobre o futebol italiano, mas o senhor Guida, que apitou a partida de hoje, pouco tempo atrás, publicamente pediu para não apitar jogos do Napoli. Vou repetir, ele veio a público e pediu para não ser escalado para apitar jogos do Napoli. E ele explicou por quê. Abre aspas. Eu não quero mais apitar os jogos do Napoli, peço para não ser mais escalado para essas partidas do time do Napoli, porque eu tenho uma família e quero ficar em paz com a minha família em qualquer lugar. Fecha aspas. A pergunta que eu deixo é, segundo vocês, um árbitro desse deveria estar apitando partidas de clubes que rivalizam na tabela com o Napoli? Interrogação. Aqui eu não estou falando do lance do pênalti, eu estou falando de uma declaração desse árbitro que não marcou um pênalti visível em tempos de VAR. E uma declaração forte, que mostra que ele se condiciona a não apitar jogos porque se sente ameaçado com sua família. Tirem suas conclusões. Convido vocês a em breve, quando tiver a pausa da Copa, um pouquinho antes, um vídeo muito especial sobre um detalhe, fazendo uma comparação com a Juventus, quando termina em terceiro lugar um campeonato e quando a Inter termina em terceiro lugar um campeonato em 2006. Esse é um assunto mais para frente, eu tenho certeza que vocês vão cair para trás. Mas antes, torcer amanhã para Roma não somar pontos. E se aquela brincadeira que eu sempre faço, se chegasse para mim e dissesse
Você prefere ganhar da Lazio ou sábado da Inter? Tipo, ganha da Lazio e empata com a Inter, ou o contrário, eu prefiro 1000 vezes ganhar da Inter lá, tá bom? Não estou justificando, vocês sabem que eu, quando tenho que criticar, critico o clube, a diretoria, falta um atacante, a gente vai cobrar a diretoria, sim, mas atacante que já estão conversando com um nome aí, e eu já sei quem é, mas hoje, repito, o time voltou a jogar bem, não tão bem como foi contra a Atalanta, não tão bem quanto foi contra o Napoli, mas jogou bem, não foi aquele show de horrores, aquela partida de mortos, eu não vi isso. Caiu o nível em relação ao jogo de quinta-feira. Talvez seja o cansaço, não sei, mas não seria justo a Juventus perder. Tá? Se não deu para ganhar, perder hoje não seria justo. Mesmo que um ponto não conte tanto nesse momento. Like no Finestra, sempre forza Juve. Fino alla fine, boa semana a todos vocês, ragazzi. Ciao.